é pecado para a morte? João, em sua primeira carta, lá no finalzinho, ele diz que há pecado para a morte. Nós temos ouvido tantas doutrinas, tantos ensinamentos diferentes, não é verdade? Existe tanta confusão, tantas interpretações, mas como que eu posso conhecer a verdade? Sabem, muitas pessoas sempre me perguntam: Marta, como que eu sei quem está certo? Nós temos ouvido tantos ensinamentos diferentes. Alguns dizem que eu preciso disso e outros dizem que eu não preciso. Alguns dizem que eu não tenho isso, que eu realmente não tenho o Espírito Santo. Outros dizem que Deus tem falado com eles. E eu posso também dizer que Deus também fala comigo. Deus fala comigo através da sua palavra, através da oração, através daqueles amigos e amigas verdadeiros que querem o meu bem. Eles sempre falam a verdade comigo. Será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que está acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo, que eu não consigo perceber? Como que eu conheço a verdade? Vamos orar? Vamos fazer uma oração, porque somente Deus pode nos revelar a verdade? Ore comigo. Pai, nós nos encurvamos diante de Ti e lembramos que o Seu Filho Jesus Cristo um dia orou por nós. Ele orou para que Tu nos santificasse e que nos faria santos diante da verdade. E Ele disse que a Sua palavra é a verdade. Então, Pai, nós estamos aqui para estudar a Sua palavra, para que possamos conhecer a verdade e que a verdade possa nos libertar, libertar-nos do erro, libertar-nos de mentiras, libertar-nos do engano. Pai, fala com o Seu povo, fala conosco, Deus, tantos os que estão participando das lives, como aqueles que têm ouvido através do canal IBBC pelo YouTube. Pai, eu te rogo, em nome de Jesus, que Tu possas me iluminar, me dar a interpretação correta da Sua palavra, a iluminação do Espírito Santo, através do desfecho das Escrituras. E assim, nós possamos juntos continuarmos a Te conhecer, a conhecer a Sua mente, a conhecer os interesses que o Senhor tem para cada assunto importante, para que nós vivamos bem do Teu ponto de vista. E nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu imagino como alguns de vocês devem estar curiosos para saber o que é pecado para a morte. O que tem as Escrituras para nos dizer sobre pecado para a morte? Então tá, vamos lá? Essa é uma boa pergunta, mas eu confesso que não sei se a nossa resposta irá satisfazê-los completamente. Mas nós vamos tentar
usando os últimos versículos em 1 João. Mas eu quero compartilhar com vocês que nem os próprios teólogos concordam entre si o que é realmente pecado para a morte. Mas, no entanto, eu gostaria de compartilhar algumas ideias. Quem fez a oficina de treinamento em 1 João já percebeu que o pecado é uma das palavras-chave da carta. E como esse último capítulo fala do assunto, eu acho que seria bom que nós fizéssemos uma boa revisão sobre o pecado. Nós não estamos falando de um pecado específico, mas de um modo em geral. Então vamos lá. Vamos ver o que João tem a nos dizer na sua primeira carta. E vamos começar no capítulo 1, nos versos 5 ao 10. E eu vou pedir para o Alexandre fazer esta leitura. 1 João 1, 5 a 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Estes versículos falam sobre andar nas trevas versus andar na luz, não é mesmo? Nós sabemos que João tem um propósito em escrever essa carta. E esse propósito se encontra em 1 João, capítulo 5, verso 13. E ele diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ele começa a sua epístola nos advertindo que se andarmos nas trevas e dizemos que estamos andando na luz, nós estamos mentindo e nos enganando. Nessa passagem, ele também diz que nós podemos nos purificar dos pecados. Vamos ouvir novamente a leitura. 1 João, capítulo 1, verso 5 ao 10. 1 João 1, 5 a 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele diz nesta passagem que nós podemos ser purificados dos pecados
e que não podemos negar que temos algum tipo de pecado, mas Ele nos diz que nós podemos nos apresentarmos para Deus e nós, apesar de termos algum tipo de pecado, nós podemos ser purificados. Como? É simples. O que é que eu preciso fazer? Você precisa fazer apenas o quê? E o texto mesmo nos responde: se confessarmos os nossos pecados. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, ele diz que está escrevendo porque ele não quer que nós pequemos. Mas ele diz que nós podemos, todavia, de algum modo pecar. Nós sabemos que o pecado faz parte da velha natureza. E a velha natureza, ela tem sempre a tendência de querer se levantar. Mas nós podemos lembrá-la dizendo: você está morta, fique no seu lugar. Sim, nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados. Ele não quer que nós pequemos, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Mas, ao mesmo tempo, Ele quer que nós tenhamos essa segurança, porque podemos cair no pecado de vez em quando. Ele quer que saibamos que se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. 1 João 2:2. Leia para nós, Alexandre. 1 João 2:2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, o mundo todo tem uma propiciação disponível pelos pecados. Isto se eles receberem Jesus Cristo. Depois, no capítulo 3, verso 4 a 10. E eu peço para o Alexandre ler para nós. 1 João 3, 4 a 10. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. O que ele diz? Ele diz que se nós praticamos pecado, transgredimos a lei. E o que é isto?
Se o pecado é um hábito na nossa vida, quando ele fala de praticar, este verbo está no presente e ele quer dizer numa prática contínua de pecado. Se nós praticamos o pecado continuamente, nós quebramos ou transgredimos os mandamentos de Deus continuamente, percebem? Vamos ouvir novamente os versos 4 ao 10. 1 João 3, 4 a 10. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Se não há uma justiça habitual na sua vida, isto quer dizer que em algum momento da sua vida, da sua existência, acontecerá de você pecar. Mas quando você peca e confessa, você sabe que terá um advogado junto ao Pai, que será fiel e justo para perdoá-lo, para te perdoar, para me perdoar. Portanto, se o hábito da sua justiça não é justiça, então você está no pecado. E se você está no pecado, você é do diabo. Mas, se você pratica a justiça, você é de Deus. E essa é uma das maneiras que podemos saber que somos nascidos de Deus. Vamos ver um outro texto. 1 João, capítulo 4, verso 10. Leia para nós, Alexandre. 1 João 4, 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, a morte de Jesus Cristo na cruz satisfez o quê? A santidade de Deus. Agora, o capítulo 5, verso 13 diz: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Quando as pessoas chegam para mim duvidando da sua salvação, eu nunca devo dizer, você também nunca deve dizer se elas estão salvas ou perdidas. Por quê? Porque é o Espírito Santo que deve testemunhar com o Espírito deles que eles são filhos de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos
sugerir para eles abrirem a Bíblia em 1 João e anotarem todas as frases que diz aquele que diz. E depois que a pessoa sabe e como elas sabem, então, irmãos, tomemos muito cuidado em julgar as pessoas, em julgar qualquer irmão verbalmente. Ele diz que essa é a maneira que sabeis que és salvo. Agora, você não sabe porque você fez uma profissão de fé, você não sabe porque foi à frente da igreja, você não sabe porque você se tornou membro de uma igreja. Você sabe porque houve uma mudança de vida. Depois ele fala sobre a nossa confiança na oração. Veja o verso 14. Leia para nós, Alexandre. 1 João 5:14. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, essa é a confiança, que se eu conectar a minha vontade com a vontade dele, eu sei que o meu pedido será atendido. Então, se eu pedir e o meu pedido não for atendido, então eu sei que a minha vontade não foi conectado com a sua vontade, com a vontade dele. Vamos ler os versos 15 ao 17. Por favor, Alexandre. 1 João 5:15 a 17. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. O verso 16 diz: se alguém vir a seu irmão cometer, esse cometer está no tempo presente ativo. Isso quer dizer um irmão que está continuamente cometendo um certo tipo de pecado. Não o pecado em geral, mas um certo tipo de pecado. Por que o autor fala sobre essa passagem? Lembre-se que ele está falando sobre oração. E talvez o que ele quer é que nós de fazer o seguinte, de dizer: Deus, você disse que responderia à minha oração, e eu orei para que aquela pessoa fosse salva, e ela não se salvou. E você continua dizendo: o Senhor disse que se eu pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade, o Senhor me responderia. O Senhor mesmo disse que não é a sua vontade que todos pereçam, mas que todos cheguem ao arrependimento. E Deus, isto não aconteceu. Cadê a minha confiança na oração? Você talvez disse, ou você talvez ainda diga: eu orei tanto para o meu filho se salvar, eu orei tanto para o meu marido, para a minha esposa se salvar. É, Deus, eles não aceitaram Jesus. E ainda acusamos Deus. O Senhor não guardou a sua promessa. Você já ouviu isso de algumas pessoas? Eu já.
Veja, preste atenção, não estou afirmando, mas talvez Deus esteja dizendo aqui que isto é verdade. Eu vou ouvir as suas orações, mas eu quero que você saiba que se você está orando por uma pessoa que está cometendo um certo pecado que leva para a morte, eu não estou dizendo que você deveria estar orando por ela. Se você está orando por uma pessoa que está cometendo continuamente um certo tipo de pecado, mas que não leva para a morte, você deve orar por tal pessoa. Então você pergunta, eu acredito, o que é esse pecado para a morte? O que pecado não para a morte? Talvez alguém diga, Senhor Deus, eu vi meu filho no pecado e eu cria que ele era nascido de novo, mas o Senhor o matou e ele morreu muito cedo. Então vamos ver dois tipos de pecado. Em primeiro lugar, existe um pecado não para a morte. E qual é o resultado de uma oração para o pecado não para a morte? Vida. E, então, há um pecado para a morte. E qual é o resultado? O resultado é morte. Então vamos pensar. A pergunta é: se é a vida eterna ou física? É uma morte eterna ou física? Ele está falando de uma salvação eterna ou de uma morte prematura? Olha, eu assumo aqui que João sabe que os seus leitores sabem. Por quê? Porque ele não dá detalhes, ele não explica esta passagem. Sendo assim, eu assumo mais uma vez que seja um pecado prematuro. Vamos supor que uma pessoa peca e Deus o leve cedo. Vamos ver Atos 5, de 1 a 11. Leia para nós, Alexandre. Atos 5, de 1 a 11. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses partes do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta,
e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Você acha que nesse incidente ocorreu uma morte prematura? Eu respondo que sim. Eles cometeram um pecado para a morte, um pecado que leva para a morte. No capítulo 5 de 1 Coríntios, encontramos um outro caso. Aqui você tem um jovem que está dormindo com a esposa do pai. E o apóstolo Paulo, ele mostra a sua decepção com a igreja, porque eles não estão disciplinando, aquela igreja não está disciplinando o pecado. Pastores, se vocês não estão disciplinando a sua igreja, saiba que Deus está irado com você também. Há tantas igrejas que estão ignorando o pecado dentro delas. Eles não estão tratando dos pecados. Olha, para tratar dos pecados não quer dizer que nós precisamos chutar o pecador, colocar o pecador para fora, mas nós precisamos tratar o pecado para que ele venha ao arrependimento. No versículo 5, então aqui Paulo está dizendo: não toque nele, não ore por esse homem, vamos apenas entregá-lo para Satanás, para que ele o destrua, a fim de que seu espírito seja salvo. Então aqui parece um julgamento de um irmão, e esse julgamento é de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo está advertindo a igreja por ela não tomar a ceia de uma maneira correta e apropriada. Eles estão tomando a ceia e comendo o pão sem examinarem. Jesus morreu na cruz para tirar o quê? O pecado. E é por isso que nós não vivemos mais no pecado e não o praticamos continuamente. O que vemos aqui? Nós vemos pessoas que estão tomando a ceia com pecado em suas vidas, sem confessá-los. Leiamos os versos 28 ao 32. Por favor, Alexandre. 1 Coríntios 11, 28 a 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Perceberam? Então, se eles dormem prematuramente por causa do julgamento de Deus. Eles ainda estão salvos? Sim, eles foram julgados para não serem julgados com o mundo. Deus é um Deus santo e pecado precisa ser tratado. Pecado merece castigo. Nós vimos 3 incidentes de uma morte prematura. Nós não sabemos se o jovem de 1 Coríntios 5 morreu
mas nós sabemos que ele foi entregue a Satanás para que seu corpo fosse destruído, mas que o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. O que nós vimos então? Nós vimos mortes prematuras que aconteceram entre crentes genuínos. Então, o que João está dizendo é que talvez o pecado para a morte, e nós não sabemos que tipo de pecado específico que resulta o julgamento de Deus. Isto é uma morte prematura. Entenderam? Conseguiram perceber? Então, se você vê um irmão pecando para a morte, não ore por ele. Mas aí aqui há um único problema. Qual é o pecado que leva para a morte? Mas, ao mesmo tempo, se você virar a moeda, talvez nós podemos entender da seguinte maneira, que João esteja dizendo que se você orar por tal pessoa e mesmo assim ela vier a morrer, não pense que Deus não ouviu a sua oração. Ele apenas permitiu que isto acontecesse, porque era um pecado para a morte. Lendo a carta de 1 João, nós podemos presumir que João, ele está assumindo que os seus leitores sabiam qual era o pecado para a morte. Então, o pecado para a morte poderia ser o quê? Primeiro, uma morte prematura. Ou poderia ser uma referência quanto aos falsos profetas ou o anticristo, que pecaram um pecado para a morte e, portanto, não orem por eles. Esse é um outro ponto de vista de acordo com alguns teólogos. Portanto, também podemos dizer que João está falando sobre os falsos profetas e o anticristo. Eles estão no pecado que levará para a morte. E você não precisa orar por eles e nem se sentir culpados por não orar por eles, porque eles já fixaram o seu próprio curso de vida. Percebem? Agora, deixe eu explicar melhor isto. Vá para 1 João, capítulo 2, verso 18. Leia para nós, Alexandre. 1 João 2, 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Eu vou mostrar esses versículos porque ele está dentro do contexto. Deixe-me dizer alguma coisa antes. Algumas pessoas se sentem culpadas por elas não terem orado por certos líderes que caíram. Saiba, talvez você nunca sentiu desejo de orar por eles, porque Deus sabia que eles eram falsos profetas. Então vamos lá. 1 João 5,18 está falando sobre o anticristo. Então, precisamos entender o que significa anticristo. Significa ao lado de Cristo. Não quer dizer uma pessoa diretamente oposto a Cristo. Quer dizer que ele se substituiu como o Cristo.
Em outras palavras, ele pode aparentar-se ser um crente em Jesus Cristo e não ser um crente em Jesus Cristo. Ele pode usar uma máscara, ele pode usar uma ferramenta que disfarce a sua identidade, uma camuflagem. No verso 19, lê para nós, Alexandre. 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Nos diz que eles estavam juntamente dentro do corpo de Jesus Cristo. Eles estavam dentro da igreja e ninguém havia percebido isso, mas de repente eles saíram do meio da igreja. Então, aqui está uma pessoa ensinando coisas totalmente contrárias ao que você aprendeu. Deus talvez esteja lhe dizendo: não ore por eles. Ou talvez Deus permita que eles morram prematuramente. Vamos ver os versos 20 a 25. Leia para nós, Alexandre. E João disse: eu não estou lhes escrevendo porque vocês não conhecem a verdade, porque você a conhece, e nenhuma mentira é da verdade. Esses anticristos estão ensinando uma mentira. Então, o que vai acontecer com esses anticristos? Eles vão morrer. Os seus pecados o levarão para o quê? Para a morte, porque eles negaram Jesus, porque eles negam o Pai, porque eles negam a verdade. Porque talvez eles acataram isso por um tempo, mas depois, como muitas vezes, eles fizeram a sua própria doutrina. Vamos ver os versos 26 e 27. Leia para nós, Alexandre. 1 João 2, 26 a 27. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O que ele está dizendo? Ou talvez o que é que ele está tentando dizer? Olhe, esses falsos profetas ou anticristo cometeram um pecado para a morte, e eu não estou lhe dizendo que você deve orar por eles, porque não é a vontade de Deus que essas pessoas sejam salvos, ao menos que eles se arrependam. Vocês são meus filhinhos, vocês são meus amados, e essas coisas vos escrevi, isto é, para que você creia no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que você saiba que tem a vida eterna. Uma das confirmações que você sabe do fato que você pertence a Deus é porque você tem uma oração respondida. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas procure orar por aqueles que não têm cometido pecados
para a morte. É isso que talvez ele esteja dizendo. O que muitas vezes te dá confiança de que você é um filho de Deus. Eu creio que é o fato que você orou e Deus respondeu. O fato que você está em comunhão com Ele e Ele responde aquela oração, porque você está em comunhão com Ele. Olha, saiba disso. Deus não está proibindo que você faça nenhuma oração por ninguém, nem mesmo pelos falsos profetas e pelos anticristos. Mas, se você orar por essas pessoas, por esses anticristos e falsos profetas, e eles não aceitam Jesus Cristo como Salvador, não pense que você não esteja em comunhão com o Pai. Vamos ler 1 João, capítulo 4, verso 1. 1 João 4, 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É por isso que eu insisto com você, para você se dedicar ao estudo da Palavra de Deus. E se você puder fazer os estudos preceito sobre preceito, um após o outro, para que você conheça a Palavra de Deus e aí saiba discernir quem é real e quem é falso. Verso 2. Leia para nós, Alexandre. 1 João 4, 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Se eles dizem que Jesus não era Deus desde o seu nascimento até a sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, eles não são de Deus. Eles negam a divindade e a humanidade de Jesus Cristo ao mesmo tempo. Eles não são de Deus. Número 2. O pecado para a morte pode ser uma referência para aqueles que professam ser crente, mas a sua vida é incompatível com a verdade, conforme 1 João. Então, o que eles fizeram? Eles negaram que Jesus é o Filho de Deus, que veio em carne, que ressuscitou. Eles negaram em obedecer os seus mandamentos. Ouça, eles talvez disseram ser crentes, mas eles andaram em quê? O texto nos diz que eles andaram nas trevas. Eles talvez até negam ser pecadores. Eles seriam aqueles que amam o mundo e odeiam o irmão. Talvez eles sejam daqueles que não venceram pela fé o mundo. Portanto, esse pecado para a morte pode ser uma referência para aqueles que professam ser crentes, mas não são. Amados, 1 João talvez te enlaçou, porque pela primeira vez, quem sabe, você está aprendendo o que é um cristianismo verdadeiro.
nós aprendemos que um cristianismo verdadeiro não permita que você viva uma vida continuamente em pecado. Então agora você pode ficar atento com pessoas que dizem ser filhos de Deus, que confessam conhecer Jesus Cristo e não vivem uma vida continuamente justa. Eles não aprenderam que têm um amor real para a palavra de Deus ou para com os filhos de Deus. Então, a gente começa a entrar em pânico. A gente começa a ficar preocupado. Como que nós podemos orar por eles? E Deus diz que você pode orar por esses que não estão cometendo pecado para a morte. E se você orar por esses, Ele diz, eu darei vida. Ele os salvará, se Ele estiver falando sobre a vida eterna. Então nós vimos que há várias maneiras que você pode responder esse pecado para a morte. Como que você vai saber qual é o pecado para a morte? Sabe de uma coisa? Eu já vi várias pessoas me dizerem que eram crentes, mas viviam uma vida totalmente pecaminosa, e eu sabia que Deus iria levá-los embora. O pecado que não leva para a morte seria um pecado cometido involuntariamente, ou cometido com relutância, ou um pecado que não envolve a rejeição de Deus. Talvez você viu algumas pessoas que não sabiam se deveriam aceitar ou não aceitar Jesus Cristo. Talvez você conhecesse alguma pessoa que não estivesse em rebelião, ou xingando, ou blasfemando contra Deus. Mas essas pessoas estavam lutando contra a carne. Elas estavam lutando contra o pecado. Elas sabiam que não era certo, mas elas não conseguiam fazer o que era certo. Então poderia ser todo tipo de pecado. Leia Levítico 4, verso 2, 22 e 27. Por favor, Alexandre. Levítico 4, 2, 22 e 27. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar, por ignorância, contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra algum deles. Quando um príncipe pecar, e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado. E, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada. No Antigo Testamento, havia esses tipos de pecados não intencionais. Havia o pecado por ignorância. Se uma pessoa peca por ignorância, ou a congregação peca por ignorância, então naquele tempo havia um certo tipo de sacrifício para esse tipo de pecado. Agora, para concluir o nosso estudo de hoje, deixe-me perguntar: por que deve-se orar para aquele que não peca para a morte?
Jesus orou. Você sabia? Você sabia que Jesus orou por alguém que cometeria um pecado não para a morte? Olha, Jesus viu um crente e esse crente era Pedro. E Jesus sabia que ele iria pecar e esse pecado seria o de negar Jesus Cristo. E quando Jesus soube que aquele crente iria cometer esse pecado, ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou e que vos peneirará como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Isso está registrado em Lucas 22, 31, 32. Aqui está um exemplo do nosso Senhor orando por um irmão que está cometendo pecado, não um pecado que leva para a morte. E como resultado, Pedro recebeu vida. Então, você percebe que Jesus está nos ensinando a vigiar e orar, porque o Espírito quer fazer o bem, mas a carne é fraca. Vamos ver Efésios 6, de 10 a 18. Leia para nós, Alexandre. Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós deveríamos, portanto, orar pelos nossos irmãos, pois a oração ajuda. Por quê? Vamos ler 2 Coríntios 1:11 e também Filipenses 1:18 ao 20. Leia para nós, Alexandre, por favor. 2 Coríntios 1:11 e Filipenses 1, do 18 ao 20. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre,
engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Se você vê um irmão ou uma irmã cometendo um pecado e você duvida da salvação deles, você pode orar por eles, para que aquele pecado não os leve para a morte eterna, mas possa lhe dar a oportunidade em Cristo Jesus de viverem a vida eterna. Sabe, irmãos, é muito difícil viver o cristianismo sem o poder de dentro. Jesus Cristo disse que nós seríamos revestidos com o Espírito Santo. Paulo disse que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder. Nós precisamos deste poder para vivermos o cristianismo. E nós chegamos aqui e falamos, então, afinal de contas, o que é esse pecado para a morte? E honestamente eu te respondo, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu não quero fazer parte dele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar viver uma vida o mais justo possível. Eu vou tentar com todas as minhas forças fazer também com que as pessoas possam viver uma vida santa. E João encerra a sua carta com a seguinte expressão: guardai-vos dos ídolos, guardai-vos de qualquer coisa que venha interferir na sua adoração verdadeira e pura e na sua crença em Jesus Cristo. Vamos orar? Ó Pai, obrigada pela sua palavra. Obrigada, Pai, obrigada pela sua palavra porque ela nos purifica. Obrigada porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. E andando através dela, com certeza, nós nos manteremos no caminho que nos levará para o céu e que nos manterá em plena comunhão com o Pai e com o Filho. E nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.